Meus amigos e minhas amigas, boa tarde. Eu vou fazer alguns comentários a respeito da política de juros altos que está acontecendo no Brasil. Certo? Eu estou chamando que essa política de juros altos é um estorvo ao crescimento econômico sustentável. E, evidentemente, eu vou procurar demonstrar isso nos meus comentários. A política de juros altos é algo que eu entendo que pouca gente entende. É uma confusão total. Grita, e é o mundo todo. Não é aqui no Brasil, não é aqui no Rio de Janeiro, não. É o mundo todo. Daqui a pouco estão gritando lá na Europa, estão gritando nos Estados Unidos que a taxa de juros está muito alta e que a inflação não cai, ou cai devagar demais, lentamente. Então, eu vou tentar dar a minha visão a respeito disso, tá? Vou mostrar aqui para ver qual é o problema que existe com a taxa de juros. Estados Unidos aumentou recentemente a taxa de juros para 5,5%, negócio absurdo nos Estados Unidos, 5,5%, lá nos Estados Unidos. Basta dizer que aqui no Brasil, a taxa nominal do Brasil, a taxa real do Brasil, é maior o dobro, quase o dobro dessa aí de 5,5%. No Brasil, a maior taxa de juros reais do mundo está aqui no Brasil. Muito bem. Então, como ele aumentou com essa taxa tão violenta, é que você se esperaria. Você esperaria que ia haver como consequência uma queda da inflação. Não. A primeira consequência agora foi o aumento da inflação. Tá certo? O aumento da inflação. Ué, aumenta a taxa de juros e a inflação aumenta? O que é que está havendo? Aliás, isso eu já explico em vídeos meus que eu fiz antes. Que é bem provável que o efeito é tão pouco. Anderson Foligny, WhatsApp. Que é tão, como é que eu diria assim? É tão confuso. Terminei perdendo por causa de um telefone que entrou, perdi o... Muito bem. Então a taxa de juros dos Estados Unidos aumentou, ok. E, por consequência, aumentou o nível de inflação. E isso eu vi falando nos vídeos anteriores. E eu disse sempre que há um aumento da taxa de juros, pelo menos assim, vamos começar a combater os juros, como aqui no Brasil. Toda vez que vai começar a combater os juros, ou em qualquer lugar do mundo, dos Estados Unidos, da Europa, lugar, o que é que vai acontecer? Vai haver um aumento de inflação. E simplesmente, quem mostra isso com clareza é o princípio da contabilidade, é o princípio contábil da partida dobrada. Mostra com clareza. Então, eu sempre estou citando isso e demonstrando que é isso que acontece. Quando o governo entra para tirar recursos para reduzir a inflação, ele retira o recurso com o quê? Com dívida. Então ele aumenta a dívida e aumenta os juros. O que é que vai acontecer? É claro que eu vou prever que nos próximos meses vão ter uma inflação mais alta. Simples assim. E é isso que acontece. Está vendo aí nos Estados Unidos, aconteceu agora. Muito bem. E aí, vamos olhar agora o BCE. Aumentou a taxa de juros para 4% ao ano. O nível mais alto desde o lançamento do euro em 1999. E o que está acontecendo com a inflação dos países europeus? O mercado comum europeu, vamos dizer assim. Continua caindo lentamente e esperam que ela vá durar muito tempo para realmente chegar a um ponto que eles querem, talvez aí 2%, se salvo engano. Ora, que taxa de juros alta é essa? Que leva tantos anos para trazer. Olha, tantos anos se a coisa ocorrer certinha, porque não vai ocorrer certinhas assim. Não vai levar muito tempo a mesma coisa, não. Vai ter altos e baixos nesse meio. Então é um negócio extremamente estranho essa taxa de juros altos. Brasil baixou a taxa de juros recentemente. O mercado estava todo esperando essa baixa da taxa de juros. Para quê? Para aproveitar o mercado de capitais. Diminuir o risco e
as ações iriam subir, o mercado de capitais iria aumentar, iria crescer. O que aconteceu? Nada. Foi para baixo a bolsa. Então o negócio está confuso. Se todo mundo estava querendo que reduzisse a taxa de juros para o mercado ir embora, reduziu a taxa de juros e o mercado não foi embora. Tá certo? O que é que vai acontecer agora? Eu não sei, porque a inflação cresceu. Né? Se a inflação cresceu, a promessa do banco é isso: olhar, dar uma parada, olhar e ver o que está acontecendo com a inflação. Se a inflação estiver crescendo, ele vai aumentar mais a taxa de juros. E aí eu aposto com o que quiser. Se aumentar a taxa de juros, seja em que nível for, vai haver um aumento da inflação. Porque sempre foi assim. Porque se aumentar a taxa de juros, como é que eu vou ler o mercado e a maioria dos profissionais vão ler o mercado? Se ele aumentar a taxa de juros, o Banco Central está dizendo: vem inflação forte aí. E se a inflação forte aí, meu amigo, né, eu vou antecipar minhas compras. Antecipando minhas compras, todo mundo antecipando compras, a empresa antecipando compras. O que é que vai acontecer? Vai aumentar a inflação. Tá certo? É isso aí. Bom, a minha teoria está completamente demonstrada, porque aqui, ó, Estados Unidos aumenta recentemente e aumenta a inflação. Aumenta os juros e aumenta a inflação. O Banco Europeu aumentou a taxa de juros e a inflação vinha caindo, continuou caindo, mas praticamente não mudou de lugar. Eles esperam que vai levar muitos anos para que ela entre numa faixa de 2% que é esperado. E no Brasil, baixou a taxa de juros. Se baixou a taxa de juros, o que se esperaria? É que a inflação baixasse. Não baixou, subiu. Primeiro, né? Primeira consequência foi o aumento. Aumentou aí o juros. Agora fica dizendo que talvez foi a comida do gato que aumentou, a carne diminuiu, mas a comida do gato aumentou. Falando essas bobageiras todas para justificar uma coisa que está aí, que é o aumento da inflação. Ok? E dentro disso, meus amigos, se vocês estão vendo aí Estados Unidos, BCE e Brasil, cada um diferente, o que se pode concluir a respeito da alta taxa de juros? Nada. Não pode acontecer nada. Não pode dizer que a alta taxa de juros vai reduzir a inflação. Não pode dizer dentro disso aí. Aí os exemplos aí. Tá? Agora veja só, as torcidas contraditórias mostram a confusão provocada pela taxa de juros alta. O que está acontecendo agora? O Banco Central aumenta a taxa de juros para quê? Para reduzir a inflação. Mas ele aumentando a taxa de juros com esse objetivo, ele vai, primeiro, o que vai acontecer? Primeiro, ele vai dificultar o crescimento das empresas, vai aumentar os custos da empresa. Tá certo? Ao mesmo tempo, como ele aumenta a taxa de juros e está retirando dinheiro do mercado, ele reduz a receita das empresas. O que é que isso diz? Menos lucro, menor crescimento. Não é isso? É isso que acontece. O mercado fica ao contrário, o mercado fica torcendo para quê? Para as empresas terem lucro, tá, etc. Tal. E essa taxa de juros aumentando dessa maneira, né? E reduzindo o lucro, e estragando os planos econômicos das empresas, o que é que acontece? Reduz a carga tributária, que é exatamente o que o governo está esperando. Aumentar a carga tributária. Aumentar a carga tributária, as receitas tributárias. Porque esse plano aí, essa coisa que se chama... Como é que é? Não estou me lembrando agora. Fez uma coisa maluca. Fez um orçamento com previsões de receita extraordinária, extraordinariamente altas, que não vai conseguir. E como é que ele pode conseguir receitas altas se ele quer diminuir o crescimento das empresas e o crescimento econômico? É tão contraditório, tão estúpido, que não dá nem para pensar o que é isso. Ninguém, mesmo os economistas, sabe mencionar uma só vantagem dessa maldita política. Não tem vantagem nenhuma. Aliás, só tem uma vantagem: transferência de renda dos pobres para os ricos. Só essa vantagem
que você pode chamar isso de vantagem. Vantagem para os ricos, vantagem para os rentistas, vantagem para os banqueiros e desvantagem para quem? Sempre. Olha, o princípio da partida dobrada demonstra com clareza que a política monetária de juros altos ou baixos não afeta a inflação. Ou seja, se os economistas soubessem disso, não indicariam uma política de juros altos para combater a inflação. Tá certo? Não, claro, seria uma estupidez se eles entendessem realmente que ela não afeta a inflação. Eles não fariam isso. Porque eles logo iriam ver que é o seguinte: juros altos não combatem a inflação, mas destrói empresas, aumenta o desemprego e provoca a recessão. Será que eu, como economista, aliás, eu sou economista, mas eu me considero um expert em contabilidade, é só isso, tá? Sou economista, mas me considero um expert em contabilidade. É essa o título que eu digo que eu sou. Eu não sou economista, eu sou expert em contabilidade. Então, o seguinte, meu amigo, então não ficaria bem para um economista olhar, entender que os juros altos destrói, né? Acaba com as empresas, provoca a recessão, aumenta o desemprego, não é isso? Mas não afeta a inflação. Então seria uma bruta contradição, e é uma bruta contradição isso, e eu só posso atribuir que os economistas têm uma falha na sua formação profissional. Eles veem a contabilidade como uma ciência no-brain, uma ciência pequena, uma ciência que é fácil. Olha, fácil, não é? A ciência fácil não é. Não é. Porque se fosse, todo mundo entenderia de contabilidade. E eu, com mais de 40 anos de ensino, sei que dificilmente encontro um economista que tenha conhecimentos profundos de contabilidade. Eu trabalhei na fundação durante 10 anos. Nesses 10 anos, sempre eles mantinham ali de PhDs, economistas PhDs, 10, 11 economistas trabalhando. Eu nunca encontrei na fundação um economista que fosse, assim, meio aprofundado em contabilidade, nem meio, nem um terço, nem um décimo, entendeu? Então, e eu acho que isso é o grande barato. E outra coisa, se você olhar, a macroeconomia tem por objetivo o estudo de orçamento fiscal e moeda. E a própria macroeconomia já foi chamada de contabilidade. Ela, há 70, 80 anos atrás, ela era chamada de contabilidade nacional. Tá certo? E então, os objetivos dela é estudar orçamento empresarial e moeda. Olha, orçamento empresarial é uma peça contábil. Moeda, só se compreende a moeda com o princípio da partida dobrada. Do contrário, não se compreende moeda. Leia a história monetária mundial para ver o que acontece. Uma confusão total, um dia uma coisa, um dia outra. Ninguém entende de moeda. Ninguém entende de moeda, fica experimentando, experimenta aqui, experimenta ali, entender mesmo, dizer isso aqui vai ser assim, isso aqui deve ser assim, etc. Tal. Não existe isso. É uma confusão generalizada na história da moeda mundial. Tá certo? Eu acho que tem a ver alguma coisa com essa falta de conhecimento do princípio da partida dobrada, porque o princípio da partida dobrada, você compreende perfeitamente a moeda, principalmente a moeda fiduciária. Ok, meus amigos, um abraço e a próxima. Na realidade, eu não estou aqui querendo confusão com ninguém.
e nem dizer que o economista é isso ou aquilo. Não. Isso não modifica nada o economista se ele não é especialista em contabilidade ou expert em contabilidade. Não modifica nada. Porque a única coisa que eu quero dizer, se o economista fosse um expert em contabilidade, ele seria um profissional muito mais completo. Porque eu acho que é uma junção perfeita é de um economista com o especialista em contabilidade. Eu sou economista e sou expert em contabilidade, mas não sou um economista de fato. Porque eu estudei economia na Bahia, não me aprofundei em economia, vim para aqui para o Rio, depois entrei no mercado de capitais, interessei muito pelo lado financeiro das coisas, e depois fui para os Estados Unidos fazer um mestrado em finanças, em negócios internacionais. Fiz um mestrado em negócios internacionais. Portanto, economia para mim, eu sou um economista de jornal. Leio, entendo, mas não sou um profundo conhecedor de economia. Se eu fosse um profundo conhecedor de economia, eu estava numa boa, porque eu sou especialista em contabilidade, mas não sou. Ok? Um abraço e até a próxima.